Então, gente, espero que esteja tudo bem com todos. Hoje iremos dar início a esse vídeo falando um pouquinho sobre a oxidação da dipirona. Vocês poderão notar de maneira prática através do nosso experimento que poderão visualizar a oxidação da dipirona, irão poder entender melhor sobre o que é uma reação de oxirredução e sobre radicais livres. Vocês poderão perceber que nossa experiência tem reagentes simples e de fácil acesso a todos. Nós, discentes de Engenharia Química, Luiz Gustavo, Lívia Duarte e Jaqueline Silveira, somos os organizadores desse vídeo. Os materiais que iremos utilizar para fazer o nosso experimento é água normal, comum, água, a gente vai usar água de torneira, será especificado melhor no vídeo. Iremos usar a dipirona, que é dipirona monoidratada de farmácia, 500 mg, dipirona em gota, que compra na farmácia mesmo, remédio, e iremos usar um pouquinho de hipoclorito de sódio, que a gente também encontra nos mercados, que é a tal da água sanitária. Dito isso, vamos para a prática em si. Então, gente, aqui eu tenho um copo com água normal, água de torneira. Aqui eu tenho dipirona monoidratada, remedinho de farmácia mesmo, no caso de dipirona em gota, essa aqui é 500 mg. E aqui eu tenho uma tampinha com hipoclorito de sódio, que a gente conhece também como água sanitária. No caso da água sanitária, ela é mais fraca que o hipoclorito de sódio porque ela é diluída. Vou colocar aqui no nosso copo com água, água de torneira, uma tampinha do nosso hipoclorito de sódio, ou água sanitária. E vou colocar agora umas gotinhas de pirona. Aí agora, se vocês observarem bem, o azul que foi formado ao adicionar a dipirona, ele vai desaparecendo com o tempo. Nessa gravação em câmera lenta, vocês podem ver melhor a oxidação da dipirona, a transformação dela nesse radical livre azul quando ela entra em contato com o hipoclorito de sódio. Válido ressaltar que anteriormente, quando eu digo que a substância vai ficando amarelada com o tempo, essa substância que vocês veem no copo agora, durante essa gravação em câmera lenta, ela já está mais amarelada porque eu já havia pingado gotas de dipirona nela. Então a dipirona já havia oxidado e é notório o quanto a substância fica mais amarela após a oxidação da dipirona. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a oxirredução e as demais reações que ocorrem no nosso experimento. Bom, primeiramente a gente tem o ânion da dipirona e o ácido hipocloroso, então são as nossas moléculas iniciais. Antes de toda a reação ocorrer, o ânion da dipirona, ele é nosso reagente redutor e o ácido hipocloroso, ele é nosso reagente oxidante. A oxirredução é uma coisa que vocês aprenderam lá no ensino médio, então acho que não tem por que eu entrar muito a fundo, mas dando um caminho assim, o ácido hipocloroso ele vai reduzir, né? E o ânion da dipirona ele vai oxidar. E é o que vai gerar a nossa coloração azul, basicamente. O que que ocorre? Eles vão reagir, então a gente vai lá, adiciona os dois juntos, eles vão reagir. O nosso ácido hipocloroso, ele vai ocorrer esse corte. Então, vai ocorrer a separação do Cl, então vai ficar Cl-, e a separação do HO-. Então, vai ficar esses dois separadinhos. Vão ficar os dois separadinhos. O que, que vai ocorrer? Eles vão se ligar no ânion da dipirona, nesse tracejado, porque eles não vão se ligar realmente. O Cl, primeiramente, ligado ao N, o N+, ele vai se separar e vai formar o Cl-. Então, ele vai deixar de existir, não vai importar pra gente, ok? Depois, o SO3- e o HO-, eles vão se juntar, vão formar sua própria molécula, que vai ser o HSO4. Também vão sair dessa molécula do ânion da dipirona e não vão importar mais pra gente. Com isso, vai formar uma ligação dupla. Se vocês notarem a diferença da primeira molécula para a segunda molécula, entre o N+, e o CH2, né? Porque na segunda imagem está meio errado ali. Era para ter um 2 ali no CH2.
só que não tem. Mas era para ter um 2 ali. Se vocês notarem a diferença, tem uma ligação dupla na segunda imagem, ok? E isso por quê? Porque realmente saiu o SO3-, então para estabilizar o nosso CH2, nosso carbono, a gente tem que adicionar mais uma ligação entre o CH2 e o N, para estabilizar, já que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, se vocês contarem bonitinho, tem 2 ligações do H, né, do hidrogênio, mais 2 ligações com o nitrogênio, dá exatamente 4. Então, a gente vai formar essa molécula. Essa molécula, ela vai reagir com a água e vai formar essa primeira moléculazinha que temos aqui. Ela é o nosso monometil aminopirina. Se eu não me engano é isso, deixa eu ver. Monometil aminopirina é o nome dela, bem dificilzinho. Também conhecida como MAP. Eu vou chamar ela de MAP porque é muito mais fácil para mim. O MAP, ele vai reagir com uma outra molécula de ácido hipocloroso. Aquela molécula que eu apresentei anteriormente, que é o HOCl. Então, o MAP vai reagir com ela, ok? Que é da água sanitária. Vai reagir com ela. O Cl do ácido hipocloroso vai se ligar ao N ali de baixo. E aí vai ocorrer basicamente o que ocorreu na outra molécula. Vai ocorrer aquele tracejado, o Cl vai se separar e para estabilizar vai formar essa dupla que está na segunda imagem depois da setinha. Sabe essa dupla que está entre o N e o ciclo? Então, vai ser formada devido à reação com ácido hipocloroso. Como vocês podem ver, agora os dois N's que temos, tanto o N lá de baixo quanto o N ligado ao CH3 que está no ciclo, eles têm uma carga, né? Uma carga a mais. Então, significa que eles estão necessitados de elétrons. Essa molécula, ela é chamada de MAP2+, exatamente por causa dos maisinhos que tem no N, no nitrogênio, tá? Então, ela é chamada de MAP2+, a primeira é MAP, somente. Como ela basicamente ela não está estável, já que ela está necessitando de elétrons, a MAP ela vai fornecer esses elétrons para a MAP2+. Então, vai ocorrer essa transferência de elétrons. Com isso, com essa transferência de elétrons, ocorre a ressonância. Se vocês verem na MAP2+, a dupla está entre o N+, e a ligação entre o CH3. Com a ressonância, que é um assunto mais complexo, não vou conseguir explicar aqui de uma forma mais didática, essa ligação dupla, ela desce. Então, se vocês verem ali no radical livre, a dupla ela está numa posição diferente. Isso devido à ressonância pela transferência de elétrons para estabilizar. Basicamente é isso. Com essa transferência de elétrons, a gente forma o radical livre, que é exatamente o que vai dar a coloração azul para o nosso experimento. E a Livela vai entrar mais a fundo sobre esse radical livre. Espero que vocês tenham entendido a reação, um pouquinho complexa, sim, mas se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar. Esse produto azul que se forma na reação química é um radical livre. Radicais livres são moléculas incompletas, onde um dos átomos que a compõem não completa o octeto, ou seja, falta uma ligação. Moléculas como essas são muito instáveis e reativas, buscando sempre completar o seu elétron que falta. Nós podemos observar isso pelo fato de a cor azulada permanecer na mistura por pouco tempo antes de se decompor e voltar à sua cor amarelada. Por esse motivo, esse composto não pode ser isolado e purificado. O radical livre formado nessa substância é um pouco mais estável que a maioria dos outros radicais, já que se forma um híbrido de ressonância que deixa o elétron deslocalizado em vez de se encontrar em um átomo apenas a molécula, fazendo com que a urgência de se completar a valência seja reduzida. A cor azul da solução vai diminuindo conforme esse radical é consumido, já que depois da formação do radical livre, a dipirona continua a ser oxidada pelo hipoclorito de sódio. Além disso, o radical também é consumido no processo de hidrólise sofrido pelo dicátio. O produto final dessa reação de oxidação da dipirona é uma substância chamada benzoquinona, que é responsável pela cor amarelada observada. O nosso experimento foi realizado com hipoclorito de sódio, mas ele também poderia ser realizado com outros agentes oxidantes, também halogênios,
como soluções de bromo e iodo. A utilização de outros agentes, apesar de poder resultar na formação do radical livre azul, teria diferentes produtos finais da oxidação e, portanto, resultaria em uma cor final diferente. Além disso, agentes oxidantes mais fracos, como o iodo, não são capazes de formar esse radical livre. Bom, uma dúvida pertinente que pode ter surgido durante a apresentação do nosso trabalho é saber se a dipirona, ao entrar em contato com o nosso organismo, ela se oxida também formando aquele radical azul visto no vídeo. Bom, a resposta é simples. A dipirona não se oxida formando radical livre azul quando ela chega ao nosso estômago, porque o químico presente no nosso estômago é o ácido clorídrico e não o hipoclorito de sódio, que é o que faz ela oxidar nessa reação. No vídeo a seguir, nós demonstramos outra variação do experimento, no qual primeiro adicionamos a dipirona na água e em seguida adicionamos o hipoclorito de sódio. O resultado desse experimento não é tão aparente quanto o anterior, devido à sua velocidade de reação. A velocidade de uma reação é determinada por uma constante química e pela concentração de um dos reagentes. Devido a essa diferença de concentração entre os dois experimentos, a velocidade do segundo é maior, e por isso seu radical livre é visível por menos tempo. E agora eu vou vir com o hipoclorito de sódio, que a gente conhece como água sanitária, né? E deixando aí agora a nossa principal referência, que foi esse vídeo do YouTube do canal O Nerd da Química, que foi um dos únicos vídeos que a gente encontrou sobre a oxidação da dipirona, onde ele relata bem também tudo que a gente explicou aqui, até com animações. Caso queiram visitar o canal dele, tá aí o link. Muito obrigado pela atenção de todos, por nos acompanhar no vídeo até aqui, e caso tenha alguma dúvida, comunique conosco.